Algo se transformou dentro dessa pessoa há algumas semanas. O cosmos percebeu antes mesmo que ela. Não foi um processo ruidoso nem repleto de conflito, mas carregou um peso silencioso muito particular. Essa pessoa sentiu quando você começou a se distanciar. E essa percepção não apenas trouxe sofrimento, ela destruiu algo no interior dela que ela ainda não sabe como reconstruir. O vínculo de energia que unia vocês foi esticado além do suportável, e qualquer parte que existia do lado dela simplesmente cedeu. Você provavelmente não tem noção do que aconteceu. Não houve gritos, não houve confrontos, nenhuma mensagem densa foi enviada, nenhuma cena dramática foi criada. Você simplesmente se fechou. Você ficou parado, imóvel, e essa quietude ecoou pelos céus. Você cessou de perseguir alguém que não estava te buscando de volta. E essa transformação silenciosa que operou dentro de você enviou uma onda avassaladora pela alma inteira dessa pessoa. Ela percebeu. Ela percebeu da mesma forma que se percebe o ar se modificar antes de uma tempestade, da mesma forma que o céu se esvazia de sons antes que tudo se abra, e algo lá dentro dela simplesmente partiu. A mensagem que você está prestes a ouvir esteve aguardando por você. Ela atravessou o tempo, o silêncio e o momento certo para te alcançar agora, neste instante preciso. Sua alma clamou por isso, e agora está aqui. Antes de prosseguir, é essencial que você compreenda algo. O que você fez não foi um erro. Seu afastamento não foi crueldade, não foi punição, não foi nenhuma espécie de manipulação. Foi o instante em que você, pela primeira vez, optou por si mesmo. E essa escolha serena e poderosa, foi o que abriu essa pessoa por dentro, porque ela havia se acostumado com a sua permanência, havia se acostumado com a sua espera, havia se acostumado com você sendo aquele que sempre se dedicava um pouco mais, que tentava com um pouco mais de empenho, que suportava por um pouco mais de tempo. Quando isso cessou, o mundo inteiro dela desmoronou. Ela não perdeu você porque você foi embora. Ela perdeu você porque você deixou de lutar para continuar. E esse é um tipo completamente diferente de perda. É o tipo de perda que transforma uma pessoa por dentro. É o tipo de perda que mantém alguém desperto durante semanas seguidas. É exatamente isso que está ocorrendo com ela agora. Algo se fraturou dentro dela e não voltará a se recompor da mesma maneira que antes. Se você percebeu alguma mudança entre vocês ultimamente, mesmo sem que uma única palavra tenha sido dita, deixe sua energia saber o que sua mente ainda está apenas começando a compreender. Preciso te revelar o que vem acontecendo dentro dessa pessoa, desde o instante em que ela sentiu seu distanciamento. O universo está revelando algo sobre ela agora, e o que ela apresenta ao mundo exterior não corresponde minimamente ao que se passa lá dentro. Por fora, ela parece a mesma de sempre. Vai ao trabalho, conversa com as pessoas, sorri nos momentos em que se espera que sorria. Age como se tudo estivesse em ordem, mas nada está em ordem. Algo se quebrou dentro dela, e ela não consegue encontrar o fragmento que caiu. No começo aconteceu vagarosamente. Ela notou que suas mensagens foram ficando mais breves. Ela notou que a energia na sua voz tinha se alterado. Ela notou que você havia parado de fazer as perguntas que costumava fazer. Ela notou que você havia parado de olhar para ela do jeito que antes o fazia. E cada pequena mudança parecia uma fissura. Não uma grande, apenas uma linha fina cruzando algo que ela acreditava ser sólido. Mas fissuras não permanecem pequenas, elas crescem. Elas se expandem e, eventualmente, alcançam a parte que sustenta tudo. É aí que ela se encontra agora. As fissuras chegaram ao centro. Ela tenta se distrair, mantém-se ocupada, preenche seus dias com barulho. Diz a si mesma que está bem. Mais tarde da noite, quando não há mais nada para se esconder por trás, a verdade emerge. Ela não está bem. Sente a sua falta de modos que ela não sabia que era possível sentir falta de alguém. Isso não é uma saudade comum. É uma saudade que alcança o nível da alma. Não apenas da sua presença, não apenas da sua voz, não apenas de como você a fazia se sentir. Ela sente falta de quem ela era quando você estava por perto. Ela sente falta da versão dela mesma que só existia na sua proximidade. Ela sente falta de sentir que o mundo fazia sentido, porque quando você estava lá, ele fazia.
A sua energia sustentava algo dentro dela que ela nem sabia que estava desmoronando. E agora que você se distancia, nada parece mais ter coerência. E esse é o seu poder silencioso. Você sustentava o mundo dela, sem sequer tentar. Isso não é fraqueza. É o tipo de amor que remodela uma alma. Algo se quebrou dentro dela. E o que se quebrou foi a mentira que ela contava para si mesma. A mentira que dizia que ela podia ter você sem escolher você. A mentira que afirmava que você sempre estaria lá, independente de qualquer coisa que ela fizesse. A mentira que assegurava que o seu amor era algo com o qual ela podia contar sem jamais precisar merecê-lo. Essa mentira está destruída agora. E o que restou debaixo dela é a verdade mais dolorosa que ela já precisou enfrentar. Ela precisa de você. Não quer, precisa. E ela não sabia disso até sentir você partindo. Um homem de sabedoria antiga disse certa vez que as pessoas farão qualquer coisa, por mais incomum que seja, para evitar ter que encarar a própria alma. É precisamente isso que essa pessoa vem fazendo, fugindo do que sente, refugiando-se atrás de justificativas, erguendo barreiras no lugar de pontes, escolhendo o conforto no lugar da verdade. Mas o seu afastamento derrubou cada refúgio que ela tinha. O universo usou seu silêncio como um espelho e o posicionou diretamente à sua frente. Não sobrou lugar algum para correr. Não sobrou nada para desviá-la. Existe apenas o espaço vazio onde você costumava estar e aquela coisa fraturada dentro dela que não cessa de doer. A alma dela foi despertada agora, e uma alma que foi despertada não tem como voltar a adormecer. Deixe-me mostrar como são os dias dela neste momento, porque acredito que você não percebe o quanto isso vai fundo. Ela acorda de manhã e a primeira coisa que sente é o peso da sua ausência. Não apenas a saudade, mas o peso específico de saber que ela é a razão pela qual você recuou. Esse peso não desaparece. Ele a acompanha ao longo de todo o dia. Ela senta no carro e fita o vazio. Ela pega o telefone e abre o seu nome. Ela o contempla, apenas contempla. Em seguida, pousa o telefone ao lado porque não sabe o que dizer que possa ser suficiente. Ela trava conversas com você dentro da própria cabeça. Longas, sinceras, o tipo de conversa que ela deveria ter tido quando você ainda estava perto. Nessas conversas, ela diz tudo. Cada verdade que engoliu, cada sentimento que guardou, cada momento em que deveria ter te abraçado mais forte, mas te afastou no lugar disso. E aqui está o que ela não sabe. Você pode sentir essas conversas. Você as sente como um peso repentino no peito em horas inesperadas. Uma onda de emoção que surge do nada. Um momento em que sua respiração falha e você pensa nela sem querer. Isso não é fruto da imaginação, é telepatia emocional. A alma dela está se comunicando com a sua através da distância, e a sua está ouvindo. Mas essas conversas ocorrem apenas na cabeça dela, e cada vez que terminam, o silêncio que vem depois é mais pesado do que antes. E ainda assim, o universo não deixa que palavras verdadeiras fiquem presas para sempre. O que ela está ensaiando em silêncio está se preparando para vir à tona, e quando vier, vai abalar vocês dois. Algo se quebrou dentro dela. E a parte quebrada é aquela que achava que podia viver sem você. Talvez ela se convencesse de que não precisava de ninguém de forma tão profunda. Talvez dissesse a si mesma que manter distância era sinônimo de força. Talvez acreditasse que esconder seus sentimentos era a mesma coisa que ter controle. Talvez ela tenha aprendido, há muito tempo, que amar alguém em demasia entrega a essa pessoa o poder de te destruir. Talvez alguém tenha ensinado essa lição a ela antes de você aparecer. Talvez um pai tenha partido. Talvez um parceiro tenha mentido. Talvez alguém em quem ela confiava tenha revelado ser uma pessoa completamente diferente. Talvez ela tenha construído a vida inteira ao redor da ideia de nunca deixar ninguém se aproximar o suficiente para machucá-la. E o universo observou. E o universo aguardou, porque sabia que os muros que ela ergueu não durariam para sempre. O universo já havia escolhido a única alma que poderia alcançá-la. E então você apareceu, não por acidente, mas por acordo de almas. O universo colocou você no caminho dela,
porque a alma dela pedia por alguém que pudesse atravessar. E você não empurrou, não forçou, não exigiu ser admitido. Você simplesmente permaneceu ali, com o coração aberto, e deixou que ela percebesse que o amor não precisa vir acompanhado de dor. E isso a aterrorizou, porque se você estivesse certo, se o amor pudesse realmente ser seguro, então tudo aquilo em que ela acreditava estava equivocado. E aceitar isso é algo muito difícil para qualquer pessoa. Então ela manteve a distância. Ela conteve. Deu a você apenas o suficiente para te manter próximo, mas nunca o suficiente para te deixar entrar de verdade. E você ficou. Você ficou por mais tempo do que qualquer outra pessoa teria ficado. Você esperou com mais paciência do que ela merecia. Você manteve o coração aberto quando o mundo te deu todos os motivos para fechá-lo. Mas até a paciência mais profunda tem um limite, e você chegou ao seu. Você não foi embora com raiva, você não foi embora com drama. Você apenas, de forma lenta e silenciosa, começou a recuperar sua própria energia. Você parou de investir em algo que não retribuía. Você parou de se diminuir para que ela pudesse se sentir confortável. Você parou de aguardar que alguém te escolhesse e optou por se escolher. E foi isso que a quebrou. Não a sua raiva, a sua paz. Não as suas palavras, o seu silêncio. Não a sua partida, o seu desapego. E você não deve desculpas a ninguém por isso. Você não a quebrou. A verdade a quebrou, e a verdade sempre esteve a caminho. Algo se quebrou dentro dela, e foi o muro que ela pensava que a protegeria para sempre. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração agora. Sinta-o batendo. Esse batimento te sustentou através de cada noite de espera. Esse batimento te manteve seguindo em frente quando você não tinha nenhuma prova de que algo daquilo era real. Esse batimento te escolheu quando mais ninguém o fez. Confie nele, ele nunca te enganou. Sua pessoa está revisitando tudo agora. Cada conversa, cada silêncio, cada momento em que ela teve a oportunidade de dar um passo à frente e optou por dar um passo atrás. O universo está reproduzindo tudo isso diante dela, como uma torrente sagrada que ela não consegue deter. Ela se lembra da noite em que você precisou dela e ela não estava presente. Ela se lembra da mensagem que você enviou, que ela leu, mas não respondeu. Ela se lembra do olhar nos seus olhos na última vez que você a viu. Aquele olhar que não estava com raiva, aquele que era pior do que a raiva, aquele que estava pronto. Ela reviu esse olhar na própria mente inúmeras vezes desde então. E cada vez que o revê, algo dentro dela se parte um pouco mais. Ela não está dormindo bem. Deita na cama, fitando o teto. O corpo dela está esgotado, mas a mente não para. Você passa por ela em repetição. A sua voz, o seu riso, o jeito que você fazia tudo parecer calmo e seguro. Ela busca o telefone durante a madrugada, não para ligar para outra pessoa, mas para olhar o seu nome, apenas o seu nome. Ele fica ali na tela, e ela o contempla como se fosse a única coisa concreta que lhe restasse. A sua energia habita aquele nome, e ela consegue sentir isso mesmo através do vidro. Às vezes ela começa a digitar, escreve uma mensagem, algo sincero, algo verdadeiro. Depois relê e apaga, porque nada que consiga dizer parece grande o suficiente para o que sente. E o silêncio continua se expandindo. Ela olha para outras pessoas e não sente nada. Senta diante de alguém e o único pensamento que a habita é que não é você. Tudo parece deslocado, porque tudo está sendo comparado a você e nada se aproxima. Ela não sabia que você era o seu padrão até que você se tornasse a sua ausência. E essa ausência não está vazia. Ela está repleta da energia de tudo que você lhe deu. Essa energia a segue como um fio luminoso que ela não consegue cortar. Você precisa ouvir isso. Nada disso é culpa sua. Você não criou essa dor ao se afastar. Você revelou uma dor que já existia. E isso exigiu muito mais coragem do que ela um dia será capaz de compreender. Algo se quebrou dentro dela e não voltará a se unir da mesma forma. Desta vez, a abertura está completamente escancarada e não voltará a se fechar. E tudo que ela vinha ocultando está transbordando para fora. Cada sentimento, cada memória, cada verdade que ela engoliu para se manter em segurança.
Se essa pessoa pudesse se sentar à sua frente agora e dizer o que verdadeiramente carrega no coração, se o universo lhe concedesse essa coragem por apenas um momento, isso é o que você ouviria. Eu senti você indo embora antes mesmo de você partir. Senti na forma como a sua voz se modificou. Senti no espaço que foi crescendo entre as suas palavras. Senti no jeito em que você deixou de me procurar. E eu disse a mim mesma que não era nada. Disse a mim mesma que você estava apenas cansado. Disse a mim mesma que ia passar, mas não passou. Foi crescendo até o ponto em que não pude mais fingir. Eu sei o que fiz. Sei que demorei demais. Sei que me refugiei atrás do meu medo quando deveria ter estado à sua frente. Sei que você me ofereceu inúmeras chances e eu desperdicei cada uma delas porque tinha muito medo de segurar o que você me apresentava. Você me ofereceu tudo e eu te dei silêncio. Não sei como consertar isso. Não sei nem se é possível consertar. Mas preciso que você saiba que perder você é a coisa que finalmente me fez me encarar. Não a versão que mostro ao mundo, a real, aquela que tem medo de ser amada. Porque ser amada significa ser vista. E ser vista significa que alguém poderia finalmente enxergar as partes de mim que passei a vida inteira escondendo. Você viu essas partes e não fugiu. É isso que mais me parte por dentro. Você me viu, a eu verdadeira, e ficou. E eu sou a que fugiu. Não estou bem. Não estive bem desde que senti você se afastando. E não quero estar bem se bem significa fingir que não preciso de você. Porque preciso. Preciso de você de uma forma que me assusta mais do que qualquer coisa já me assustou. E me pesa imensamente ter precisado te perder para conseguir dizer isso. Algo se quebrou dentro de mim. E o que se quebrou foi cada desculpa que já inventei para não te amar do jeito que você merece. Fique com essas palavras por um momento. Não as atravesse correndo. O universo abriu uma porta agora e te permitiu ouvir o que essa pessoa não consegue dizer em voz alta. É isso que está acontecendo dentro dela agora. É essa a verdade que o silêncio dela carrega. Algo se quebrou dentro dela, e é o começo de algo verdadeiro. Agora preciso te contar algo que diz respeito a você, porque essa mensagem não trata apenas da dor dela. Ela fala sobre a sua luz. Talvez você ainda não perceba, mas o que você fez ao se afastar foi uma das coisas mais corajosas que já realizou. Você não o fez para causá-la sofrimento. Você não o fez para ensinar uma lição. Você não o fez como estratégia ou jogo. Você o fez porque o seu coração estava esgotado, cansado de ser o único que aparecia, cansado de ser o único que se empenhava, cansado de derramar amor em um espaço que nunca transbordava, cansado de aguardar que alguém enxergasse o que estava bem diante de seus olhos. E então você parou. Não com raiva, não com amargura, mas com algo mais silencioso e mais sólido do que isso. Você parou porque por fim compreendeu que merece alguém que não te faz duvidar de si mesmo, alguém que te escolhe não por temer te perder, mas porque entende o que significa ter você. Talvez você tenha chegado a essa conclusão numa noite tranquila, quando ninguém estava olhando. Talvez ela tenha te atingido no meio de um dia comum e o seu peito inteiro se abriu. Talvez alguém tenha dito algo gentil a você e você compreendeu pela primeira vez que o amor não deveria se parecer com um problema sem solução. Talvez você tenha acordado numa manhã e a primeira sensação não tenha sido tristeza, mas serenidade. E nessa serenidade, você ouviu a sua própria voz dizendo: é hora. E você não estava errado por querer isso. Nunca esteve errado. Você nunca pediu demais. Você pedia honestidade, você pedia presença. Você pedia que alguém se importasse o suficiente para aparecer. Essas não são grandes exigências. São o básico. São o que todo coração merece. O fato de que se afastar pareceu tão difícil demonstra o quanto você amou. E o fato de que você o fez mesmo assim demonstra o quanto você cresceu. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Algo mudou em você de forma silenciosa, do jeito que as transformações verdadeiras sempre acontecem. Você parou de se desculpar por ter necessidades. Você parou de se encolher para que outra pessoa pudesse se sentir confortável. Você parou de justificar o seu valor
para alguém que deveria tê-lo reconhecido desde o início. Isso não é desistência, é atender ao chamado da sua própria alma. E o universo percebe isso. As forças que te acompanham percebem isso. Cada energia que já esteve ao seu lado está se erguendo atrás de você agora mesmo. Respire fundo agora. Deixe os ombros relaxarem. Você vem carregando tanto. Não apenas o peso de amá-la, o peso de questionar se tomou a decisão certa. O peso de sentir falta de alguém e saber que não pode voltar ao que as coisas foram. Você não precisa carregar esse fardo esta noite. Pouse-o apenas por este momento. Você está seguro aqui. Você está protegido. O universo não te trouxe tão longe para te deixar sozinho no escuro. Algo se quebrou dentro dela e algo se curou dentro de você. E essas duas coisas estão conectadas. O universo esteve trabalhando nos dois lados ao mesmo tempo, fraturando ela, expandindo-a, reconstruindo você inteiro. Um pensador renomado disse certa vez que não podemos transformar nada até que o aceitemos. Você aceitou a verdade sobre essa situação. Você aceitou que amor sem ação é apenas uma bela palavra sem lar. E essa aceitação te libertou. Ela também colocou algo em movimento que nenhum dos dois esperava. Porque quando você se afastou, não apenas transformou a si mesmo, você transformou a energia inteira entre vocês. O universo usou a sua distância para criar um espaço sagrado, um vácuo energético. E esse vácuo está trazendo tudo à superfície. Cada sentimento que ela enterrou, cada verdade que ela engoliu, cada momento em que ela tomou a sua presença como algo garantido, sem perceber que era a coisa mais preciosa na vida dela, é isso que a quebrou. Não perder o seu amor, mas perder o calor que sustentava o mundo dela e perceber que nunca foi uma certeza. Foi um presente, e ela esqueceu de preservá-lo. O universo não cria distância sem propósito. Essa distância foi concebida para despertar algo dentro de vocês dois, e está funcionando. Algo se quebrou dentro dela e precisava quebrar. Agora preciso te contar o que o universo está revelando sobre o que vem depois, porque algo já está em movimento. Você pode sentir. Provavelmente já sentiu nos últimos dias. Uma mudança de energia, algo que estava preso se soltando, algo que estava congelado começando a rachar. Essa fissura que você sente é real. Está acontecendo dentro dela agora mesmo. O muro que ela ergueu para te manter à distância está desmoronando, não por fora, mas por dentro, porque o amor que ela sente por você não tem mais para onde ir. Ele está pressionando contra cada barreira, contra cada justificativa, contra cada história que ela contou a si mesma sobre por que não poderia estar com você. E os muros estão cedendo. Algo inesperado está vindo. Não porque ela planejou, não porque de repente se tornou corajosa da noite para o dia, mas porque a dor de te perder ficou maior do que o medo de te amar. E quando isso acontece, quando a dor de permanecer igual se torna maior do que a dor de mudar, as pessoas fazem coisas que nunca pensaram que fariam. Talvez seja uma mensagem que diz muito mais do que ela pretendia. Talvez seja uma chamada em que a voz dela treme porque ela não sabe por onde começar. Talvez seja aparecer no lugar onde ela sabe que você estará, não por acidente, mas intencionalmente, com o coração nas mãos e nenhum plano a não ser a verdade. Talvez sejam 3 palavras que ela nunca disse a ninguém do jeito que está prestes a dizer a você. Talvez seja algo tão particular que apenas vocês dois compreenderão o que significa, mas está vindo. Algo se quebrou dentro dela, e o que está emergindo dessa quebra é algo verdadeiro. Agora, ouça isso com atenção. A sua paz é sagrada. Você não deve a ninguém uma resposta que ainda não está pronto para dar. Você não precisa abrir a porta só porque alguém finalmente decidiu bater. O universo não te curou apenas para que você entregasse a sua paz. Se ela vier até você, o seu coração saberá o que fazer. Você vai sentir se as palavras dela carregam verdade ou apenas temor. Você vai distinguir entre alguém que tem medo de te perder e alguém que está genuinamente pronto para te amar. Essas não são a mesma coisa. Você não chegou tão longe para retroceder. O que vier a seguir, você o recebe como a pessoa que se tornou, não a pessoa que você era antes. Algo se quebrou dentro dela. E o que está emergindo dessa quebra vai te encontrar onde você está, ou não vai. De qualquer forma, você está inteiro.
Algo está se transformando na energia ao redor dessa conexão agora mesmo. Nos próximos dias, você pode ter um sonho em que ela aparece, e o sentimento fica com você muito depois de acordar. Um calor no peito que chega sem aviso. O nome dela cruzando a sua mente num momento que parece específico demais para ser aleatório. Uma sensação profunda no corpo de que algo está prestes a mudar. Você pode ver os números do aniversário dela num relógio. Pode ouvir o nome dela num lugar onde não faz sentido estar. Esses não são acidentes, são sinais. São o universo confirmando o que a sua alma já sabe. Talvez você já tenha sentido o primeiro. Talvez tenha sido o momento em que o rosto dela surgiu na sua mente com tanta nitidez que te tirou o fôlego. Talvez você tenha ouvido uma música que pertencia a vocês dois, e sua mão parou no meio do que estava fazendo. Talvez você tenha sentido um aperto no peito numa hora estranha, e soubesse, sem que ninguém te dissesse, que ela estava pensando em você naquele instante exato. O universo está te dizendo que o que se quebrou dentro dela está se tornando algo novo. Esta é a noite escura da alma dela, a versão antiga dela, aquela que se escondia, que fugia, que escolhia o medo no lugar da verdade. Essa versão está encerrando seu ciclo. E a versão que está chegando é aquela que finalmente entende o que significa te perder. Se essa nova versão aparecer amanhã ou no mês que vem, você não a aguarda. Você continua vivendo, continua crescendo, continua se tornando a pessoa que você está destinado a ser. Porque aqui está o que é verdadeiro. Você não é alguém esperando para ser escolhido. Você é alguém cujo amor é tão genuíno que despertou outra alma. E essa alma está agora atravessando a transformação mais intensa da vida dela, por causa do espaço que você deixou para trás. Algo se quebrou dentro dela. E dessa quebra, algo honesto está nascendo. Se essa mensagem te encontrou no momento exato em que você precisava, deixe o seu espírito saber que você está ouvindo o que o universo está dizendo. Você não está errado por ter se afastado. Você não está errado por ter escolhido a si mesmo. Você não está errado por desejar um amor que não te faça suplicar. Você fez tudo certo e algo poderoso cresceu dentro de você. Por causa disso, o universo observa. Compartilhe isso com alguém que esteja passando pela mesma situação neste momento. Antes de partir, ouça esta última coisa. A pessoa que sentiu o seu afastamento está mais próxima da verdade do que jamais esteve. Algo se quebrou dentro dela que não pode ser desfeito. E o amor que sempre esteve lá está agora atravessando cada fissura, em cada muro que ela já ergueu. Você pode sentir isso agora enquanto ouve estas palavras. E ela também pode sentir. O momento certo está em movimento agora. Não no cronograma dela, não no seu, mas no do universo. E o universo não inicia algo que não pode concluir. Seja o que for que acontecer depois, lembre-se disso. Você é visto, você é valorizado, você é amado. E você nunca esteve errado por nada disso. Siga em frente. A sua alma conhece o caminho. Algo se quebrou dentro dela. E é a melhor coisa que já aconteceu com vocês dois. Até o próximo sinal chegar, o universo está com você, sempre.